A maioria dos pais não faz um orçamento e não sabe o que entra e o que sai do próprio bolso. A maioria não sabe a diferença de ativo e passivo e compram os passivos acreditando que eles são ativos. A maioria vai pagar luxo com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam. A maioria entra em financiamento com taxa de juros extremamente altas e aprende da pior forma que os juros são ótimos aliados quando estão do seu lado, né? Mas eles também são um péssimo inimigo quando estão contra você. E uma pequena minoria começa a investir na bolsa, mas na primeira liquidação as pessoas vendem tudo desesperadas. E a maioria das pessoas acredita que investir é arriscado demais, afinal de contas, seguro mesmo é trabalhar por 50 anos para alguém e depois viver da previdência social. Essas são algumas das variáveis que constituem a fórmula mágica para acabar com o patrimônio de uma família. E talvez essa tenha sido a forma que a sua família usou por anos e anos e que não só aconteceu com você, mas com diversas outras pessoas no Brasil e em todo o mundo. E aconteceu de certa forma comigo também. Além de ter dado algumas dívidas, eu não comecei lá de cima, por mais que tenha sim tido muito mais privilégio que o Brasil. Mas eu comecei como garçom aos 18 anos. Eu não fui construído, eu construí. Mas isso foi o que aconteceu comigo. E quantos de nós tivemos aquele bisavô na família que tinha vários terrenos por aí e por algum motivo perdeu todo o patrimônio? Ou que era dono de um restaurante, de um negócio ou qualquer outra coisa do gênero e perdeu o dinheiro. O Brasil é o país das famílias do quase fui rico, sabe? E isso não é por acaso. Um dos grandes responsáveis por isso, de fato, é a falta de educação financeira que você não teve em casa, mas essa não é a única causa. Você já percebeu que o governo de cada país que define o que as crianças vão aprender na escola? Louco isso, né? Por qual motivo obrigam as crianças a decorarem tantas coisas sem utilidade prática? Desde a nossa infância, a gente é ensinado na escola sobre briófitas, rochas metamórficas, cálculos vetoriais, nomenclatura de hidrocarbonetos e várias outras coisas que, obviamente, têm a sua importância, mas seriam elas mais importantes do que aprender a declarar imposto de renda, aprender a lógica de juros compostos, como gerenciar e administrar dívidas, como desenvolver a habilidade emocional, a importância de investir em longo prazo, ou até mesmo como usar o cartão de crédito? Bom, a grande verdade é que o Brasil é uma tragédia bem intencionada. Eles não ensinam sobre dinheiro nas escolas por um motivo muito simples. Não interessa a ninguém que você aprenda a lidar com o seu dinheiro. As empresas, elas precisam de pessoas que queiram trocar o seu precioso tempo por um vício consumista desenfreado e que não te leva a nada. Os bancos precisam de pessoas que não entendam de dinheiro para que eles possam oferecer consignados os ruins, empréstimos, péssimos e financiamentos. E o governo precisa de pessoas que gastem tudo que ganham. Quanto mais você consome, mais o dinheiro muda de mão e mais o governo recolhe imposto. E apesar de alguns bancos, empresas e do governo lutarem contra não somente o que eu produzo, mas contra aquilo que eu acredito e represento, você e aqueles poucos que conseguem sair dessa roda dos ratos finalmente guardam um pouco do dinheiro e começam a investir. Ainda por cima, mas ainda assim, muitas vezes de forma errada. E dos poucos que investem, a grande maioria, primeiro, não segue uma estratégia ou metodologia comprovada a longo prazo. Segundo, tomam decisões com base nas emoções. Terceiro, tomam decisões de investimento exclusivamente com base na rentabilidade passada. E quarto, desconhecem as taxas nos seus investimentos e quando conhecem ainda assim pagam taxas muito altas. Quinto lugar, investem somente com visão de curto prazo. Em sexto lugar, não diversificam e não rebalanceiam. Em sétimo lugar, são gananciosos quando todos são gananciosos e covardes quando todos são covardes. Em oitavo, não são anticíclicos e seguem a manada. Em nono, investem pelo timing e não pelo time de mercado. Em décimo, investem como se a bolsa fosse um cassino. Em décimo primeiro, vão atrás da dica quente e mastigada. Em 12, não entendem que o dinheiro de verdade não está na compra e na venda, está na espera. E só para ilustrar isso para vocês, eu vou te mostrar dois dados muito interessantes. O primeiro é o retorno do S&P 500, o principal índice de ações americanas desde 1950. O S&P 500, ele subiu cerca de 54,5% dos dias. Ele subiu cerca de 59,4% das semanas. Ele subiu 63,2% dos meses, 68,6% dos trimestres, 77,2% dos anos e o S&P subiu literalmente em todas as décadas, de 1950 a 2020. E mesmo assim, as pessoas superestimam o que dá para fazer no curto prazo e subestimam o que podem fazer no longo prazo. Mas como a sua mãe provavelmente dizia, você não é todo mundo. Na verdade, você pode não ser igual a todo mundo. Porque no final das contas, todos que estão me assistindo aqui, estão de alguma forma interessados por investimento, já perceberam que a única forma de ganhar dinheiro nesse monopólio que eu chamo de vida é investindo todos os meses com consistência. E esses vão se dar bem no futuro. E eu digo isso falando do meu próprio caso, tá?
todo mês eu venho aqui no YouTube mostrar para vocês o que eu faço, né, com o meu dinheiro, ó, nas minhas movimentações do quadro Rumo ao Bilhão. Já faz mais de 60 meses que eu faço isso, eu invisto publicamente. Inclusive, sou cobrado por vocês, né, quando eu faço alguma coisa que não deu certo. E em 2018, por exemplo, eu aumentei a minha posição em ações brasileiras, em ativos internacionais e fundos imobiliários. E no ano seguinte, em 2019, o retorno acumulado do Ibovespa foi 31,58%, o S&P subiu 30,14% e o IFIX subiu 38,36%. Ou seja, foi um baita acerto. Valeu a pena ter pesado um pouco mais para esse lado. Em fevereiro de 2020, eu lembro que eu gravei um vídeo chamado Como Investir para se Preparar para a Próxima Crise. Pouca gente está falando sobre isso. É muito provável que alguma crise aconteça em algum momento num futuro. Pode ser próximo, pode ser não muito próximo, mas essa crise vai acontecer. E quando ela acontecer, muita gente vai perder dinheiro. Eu mostrei muito, além de falar sobre investimento em ouro, tá? Eu falei sobre a diversificação através da Arca e a importância de caixa. E o que aconteceu é basicamente o seguinte, né? Teve o impacto do Covid, as pessoas nem falavam direito sobre ter reserva de emergência nessa época, porque era só comprar ações para lá e para cá, e a maioria das pessoas investia pesado em renda variável. Mesmo assim, eu decidi fazer um movimento inverso, falei sobre isso, e um mês depois a bolsa já tinha caído 40%. Pouco mais de um ano depois, no final de 2021, eu gravei outro vídeo chamado Melhores Investimentos para 2022. O que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro é o que eu fiz até aqui e é o que eu vou continuar fazendo, é o meu método de investimentos, que eu chamo de Arca, né? E de novo, eu mencionei a importância da diversificação na Arca e sobre a possibilidade de uma alta na taxa de juros, que de fato aconteceu. E sobre como você deve investir seguindo um movimento anticíclico da bolsa, ou seja, comprando ações e fundos imobiliários quando todo mundo olha para a renda fixa. E de fato, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você quer ser bem sucedido financeiramente, você precisa fazer as coisas diferentes. Você precisa fazer coisas diferentes que todo mundo está fazendo. Você precisa ir numa direção diferente, porque todo mundo está indo para um lugar, o barco vai cair para um lado, você precisa ir para o outro. Então isso aqui é um dos principais pilares que embasam a minha carteira. E desde que eu comecei a investir publicamente, lá em fevereiro de 2018, nesses últimos 5 anos, o Ibovespa teve uma rentabilidade próxima de 20%, enquanto o CDI rendeu 39%. E a minha carteira rendeu mais de 300% e tudo que eu fiz foi publicamente diante dos seus olhos ao longo de 60 vídeos, 60 meses, 5 anos investindo, passando por perrengues e também tendo alguns acertos. É claro que alguns vão acertar mais, outros menos, mas os únicos que vão se dar mal de verdade são aqueles que sucumbirem aos princípios errados. São aqueles que pensam, esse mês vai ser diferente, eu vou poupar, vou investir, vou fazer dar certo. Pensando melhor, só se vive uma vez, não é mesmo? Vou aproveitar. Aí as contas chegam, nossa, não sobrou quase nada, será que aceita crédito? É quando você perceber, 40 anos se passaram e você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não tem uma boa previdência privada, você está muito velho e você não teve a famosa sorte na vida. Isso é o que acontece com quase todo mundo, mas você não é todo mundo. Você poderia fazer diferente, você quer fazer diferente e esse foi um dos motivos que me fez, junto com a Grão, criar o fundo de previdência Arca, por exemplo.